para se tornar um especialista em reparo de placas de 10 mil ou mais, você faz uso Outra coisa, não é qualquer indutímetro também que vai resolver a situação de vocês, não é? Justamente, a gente tem que saber investir na ferramenta correta. Conhecer a ferramenta é o que é de importante na jornada de vocês. Tem um indutímetro que eu vejo muito o pessoal utilizando, aquele azul com cinza, não é? Aquele indutímetro mede até 1 microhenry, que é a unidade de medida do indutor, não é? Da bobina. E nós temos bobinas, bucks, principalmente na linha Samsung e iPhone, que essas indutâncias elas chegam a 0,47 micro, ou seja, metade de 1. E esse indutímetro ele não consegue enxergar essa bobina de 0,4 microhenry. Então essa não serve. Ah, mas eu utilizo aqui. Sim, você utiliza para bobina de backlight. Por exemplo, a bobina de carga você já não consegue medir com tanta precisão, porque as bobinas de carga geralmente ela tem 1 microhenry. A grande maioria, 99% dos aparelhos é dotado de uma bobina de 1 microhenry na sua saída de buck, não é? E esse indutímetro ele não é tão eficaz, mas eu consigo validar, não é? Através do capacitor bootstrap. Lógico, né? Aí você tem defeitos mais avançados e tudo, mas para se tornar um especialista em reparo de placas de 10 mil ou mais, você faz uso do multímetro aí que você vai conseguir nessa jornada tranquilamente. Tem algumas bobinas que dá falhas e depois volta ao normal, né? Inspeção visual é preciso. E aí, é viável fazer reparos para lojista? Dá para ganhar dinheiro? Estou estudando bastante. Rapaz, claro, né? Se você domina, né? Você tem que formular preço. Quando você faz reparo de placas para lojista, você é referência, você passa a ser referência, você consegue resolver problemas, né, que outras pessoas não resolvem. Você passa a ser bem visto até por esses profissionais. Então sim, né, é lucrativo você fazer reparo de placas para lojista, desde que você saiba, não é, o valor do seu serviço. Você saiba precificar. Aí a gente já entra numa outra caminhada que dentro do especialista em placas a gente trata dessa questão de precificação também. Eu ensino o aluno a precificar, a gente ensina o aluno a marketing, não é, a captar esses clientes, a de fazer oferta magnética para esses clientes. Então tem muita coisa bacana lá dentro dessa jornada de especialista em placas 10K. Não é só consertar. Consertar é um dos pilares, né? Que é executar o reparo. Diagnóstico é um pilar, executar o reparo é outro pilar e o foco no atendimento ao cliente é outro pilar que a gente atinge aí e bate pesado nessa área para poder fazer o quê? Aumentar o nosso lucro, o nosso faturamento, não é? O que fazer quando o aparelho não liga e não tem curto em volta do PMIC, né? É isso aí, meu pequeno gafanhoto. Tem um protocolo, né? Nós temos um protocolo específico para aparelhos que não ligam e não inicializam, né? A gente trata com esse aparelho como uma falha de inicialização. Então a gente vai usar alguns recursos, algumas ferramentas. O multímetro é uma dessas ferramentas. Alguns pontos chaves para se medir ali. Saber medir alguns pontos ali que se o PMIC está conversando com o IFPMIC, se o IFPMIC está conversando com o PMIC, se o PMIC está conversando com o processador. Então a gente tem o quê? Qual instrumento que a gente pode usar para validar se o IFPMIC está conversando com o PMIC? O multímetro. Tem um ponto específico onde a gente mede ali entre um e outro ali, que se tiver uma tensão de 1.8 volts, né? Opa, significa que o IFPMIC está conversando. Aí eu consigo saber quem está conversando com quem, apenas utilizando o multímetro, né? E a gente vai fazer uso aí de algumas ferramentas que nós técnicos temos que ter na bancada. Melhor você investir no Sunshine R$200, seja, não é? E comprar um USB Charge, ter pelo menos um notebookzinho lá para colocar uns programas. Isso aí vai te fazer a reparar muita placa com falha de inicialização, tá? Precificação também é importante porque ficamos na dúvida se o que cobramos está pouco ou muito. É importantíssimo, cara, né? Inicialização. Professor, tenho facilidade com a prática, mas sou muito ruim em fechar diagnóstico, em fazer análise precisa, né? Então, justamente o que está te faltando, né, é um método correto para você fazer isso, né? Tem um método. E utilizar o multímetro, saber utilizar o multímetro é parte fundamental para você realizar um bom diagnóstico e fechar esse diagnóstico. Então, dominar as ferramentas básicas, né, é fundamental
para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa empresa, da nossa jornada, não é? E quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, salva essa live, não é? Compartilha com um colega aí, porque conhecimento nunca é demais, e quanto mais essa informação chegar para mais gente aí, a gente vai poder ajudar. E já quero agradecer quase os meus 11 mil inscritos de maneira orgânica no nosso Instagram, né? É um motivo de muito orgulho aí ter mais de quase 11 mil aficionados por eletrônica, aficionados por microeletrônica e reparo de placas de smartphone, né? Do nível iniciante ao avançado, que fazem parte aí dessa grande comunidade onde estão todos inseridos aí na minha rede de relacionamento. Então quero agradecer você, né, que está aí do outro lado, na plena sexta-feira, podendo tomar seu chopp, ficar com a família, passear, jogar um futebol, né, cuidar da casa, passear, fazer o cabelo, né, se cuidar, e estão aí buscando conhecimento, né? E a utilização do multímetro aí faz parte nessa nossa jornada, né? Mas nem tudo são flores. O multímetro é muito bom? Mas como eu falei para vocês, ele é uma ferramenta que vai ter aí os seus limitadores. Nós teremos limitações a esse multímetro, não é? Então, tem coisa que infelizmente o multímetro não enxerga. São malhas de sinais digitais, tá? Tráfego de informação naquela malha de barramento de dados, não é? Então o multímetro aí, ele não consegue enxergar essa atividade, se ela está de maneira correta, se ela não está, se ela tem sincronismo ou não tem. Então tem coisas que o multímetro, infelizmente, ele tem essa limitação. Aí sim eu vou partir para uma ferramenta, não é, que ela vai ter um valor muito mais agregado, não é, que é aí o uso do osciloscópio. Então vou precisar, não é?